Saúdo a todos, amados irmãos, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para tecermos o comentário da sexta lição deste trimestre, que será no dia 5 de agosto, e estaremos estudando acerca da doutrina do culto levítico em todas as nossas congregações. Você, juntamente com a sua família, é o nosso convidado especial para juntos estarmos aprendendo um pouco mais acerca do livro de Levítico nessa sexta lição, que trata sobre a doutrina deste livro. O texto áureo dessa lição de número 6 se encontra no Salmo de número 24, verso 1, que diz: "Do Senhor é a terra a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam." E os pontos principais que estaremos abordando é justamente esses: mostrar que a terra pertence ao Senhor, todos os animais e os vegetais pertencem ao Senhor, e o homem, que é a imagem e semelhança do Senhor, que a obra-prima da criação, também pertence ao Senhor. Mediante isso, estaremos justamente mostrando que o livro de Levítico, ele traz essa sublimidade na sua doutrina, mostrando assim a todos que, diferentemente das outras nações que adoravam os seres criados, não é? Israel adorava ao único e verdadeiro Deus, o que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, a verdade prática vai nos trazer o seguinte: tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. Então, o primeiro tópico dessa lição traz justamente a terra é do Senhor, mostrando em cada um dos seus subtópicos o seguinte: Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus é o libertador de Israel, e Israel é o templo de Deus. Mediante isso, todos nós sabemos, como está registrado no Gênesis, que Deus é quem criou todas as coisas, chamando-as à existência quando nenhuma delas havia ainda. Pelo poder da sua palavra, Deus trouxe à existência os céus, a terra, e, conforme os amados são sabedores, no livro do Gênesis traz o relato de toda a criação, e Deus, sendo o Criador de todas as coisas devem estar voltadas à sua pessoa. Diferentemente dos povos que existiam ao redor de Israel, que adoravam muitos deuses, achando que eles eram dignos de receber adoração, o livro de Levítico vai nos mostrar que Israel, como nação sacerdotal do Senhor, deveria sim consagrar todos os seus bens, tanto os animais que lhes pertenciam, bem como o fruto da terra, direcionar àquele que os concedeu todas essas bênçãos. E quando nós observamos o livro de Levítico, vamos ver essa sublimidade na sua doutrina, no seu ensinamento, mostrando assim aos israelitas que eles deveriam voltar a sua total atenção no culto que deveria ser prestado ao Senhor, para que eles não viessem a se misturar com as demais nações, oferecendo assim sacrifícios a deuses que na verdade não eram deuses, e que deveriam sempre se reportar ao único e verdadeiro Deus, ao grande Yahvé, o Deus que criou todas as coisas e que exige daqueles que se aproximam dele não cheguem de mãos vazias. Então nós vamos perceber também que este livro de Levítico, ele traz Deus como sendo o libertador de Israel. Mediante isso, Israel, pertencendo a Deus, deveria justamente voltar a sua atenção ao Deus que os resgatara do Egito para os conduzir à terra de Canaã, a terra prometida, e assim, mediante a sua caminhada no deserto, Deus traz instruções de como este mesmo povo, a qual ele tirara como um forte braço estendido, deveria sim aproximar-se dele, sempre levando para ele algo que ele mesmo havia requerido e trouxe as instruções por intermédio do seu servo Moisés. O subtópico 3 traz para nós: Israel é o templo de Deus. Então, como nós falamos agora, era da vontade de Deus que Israel viesse a ser uma nação a qual todas as demais viessem a voltar os seus olhos para ela, para que, através daquilo que Israel
buscava e até mesmo apresentava ao Senhor, eles viessem também a ter, né, contato com o Deus dos céus. Então, mediante isso, nós vamos ver também, no tópico de número 2, o nosso amado irmão trazer o seguinte tema: os animais e os vegetais são do Senhor. O próprio texto áureo já vai nos mostrar de forma muito clara que tudo pertence de fato a Deus. E, mediante isso, nós vamos perceber que enquanto no Egito os animais eles eram adorados como verdadeiros deuses, os animais para os israelitas não eram nada mais além daquilo que eles deveriam entregar ao Senhor, né? Primeiro, como reconhecimento de que sem derramamento de sangue era impossível achegar-se a Deus, ou seja, os animais eram substitutos daqueles que pecavam contra o Senhor, o inocente morrendo no lugar do culpado. E isso mostra para nós que os animais, diferentemente do Egito e das demais nações que eram adorados como os deuses, os animais para os israelitas eram aqueles a quem eles levavam perante o Senhor para ofertarem sacrifício ao Deus dos céus. O subtópico 2, né, traz justamente esse ponto: os animais e adoração a Deus, os vegetais e adoração a Deus. É interessante nós notarmos que até mesmo os vegetais que eram levados perante o Senhor era um reconhecimento do povo de Israel de que as colheitas abundantes, tudo que o Senhor lhes dispensava dos céus, as chuvas, né, tudo vinha da parte de Deus. E como reconhecimento daquilo que Deus tinha lhes dado, eles apresentavam também ofertas de cereais ao Senhor, reconhecendo assim que tudo quanto eles tinham, eles recebiam da mão potente do nosso eterno Deus. E quando nós partimos para o terceiro tópico, vamos ver o ser humano é do Senhor. Quando nós lemos a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, nós vamos ver Paulo falando acerca que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Quando nós lemos lá no Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, podemos observar que a Trindade ele atuou, né, de forma direta na criação do homem, né? É o único caso em que nós vamos ver que Deus pôs as mãos, né, para que viesse criar o homem do pó da terra e soprar em suas narinas o fôlego de vida, formando assim o homem um ser vivente. E quando nós observamos isso, podemos entender que de fato o ser humano pertence a Deus. Primeiro, porque Deus, ele criou o homem. E quando nós avançamos um pouco nas páginas da Bíblia Sagrada, vamos perceber também lá no Novo Testamento que Deus também tem autoridade sobre o homem, porque não somente ele o criou, mas quando na cruz do Calvário, quando o Senhor ali expirou, ele comprou para Deus homens de todas as tribos, raças e nações. Sendo assim, nós podemos afirmar categoricamente que o homem pertence a Deus por direito de criação e por direito de compra, vindo a ser o homem o templo e morada do Espírito Santo. E quando nós vemos, né, já caminhando para o final, a vida humana é sagrada, e vamos ver também que o ser humano é servo e adorador de Deus, e o sacrifício pacífico. Não é mais necessário nós fazermos sacrifícios pacíficos assim como era na antiga aliança. Agora, o sacrifício que nós devemos ofertar a Deus é aquele que está escrito lá em Hebreus capítulo 13, que diz que nós devemos sempre oferecer a Deus o fruto dos lábios, que é o nosso louvor. Então, para nós estarmos nesta manhã concluindo, vamos ver que o comentarista ele fala justamente sobre a questão de nós sermos templo e morada do Espírito Santo. Então, fica aqui a nossa dica para todos aqueles que são amantes da palavra de Deus, todos aqueles que também têm buscado conhecer mais um pouco das Sagradas Escrituras. Vem à Escola Bíblica Dominical, que com certeza você vai adquirir mais conhecimento e vai se lançar aos pés do Senhor em uma atitude mais profunda
e direcionada ao único e verdadeiro Deus, que é o nosso eterno Redentor. Que Deus abençoe. Boa aula para todos, em nome de Jesus. Amém.